Queridos, o orgulho é um mal que pode destruir a vida de qualquer pessoa. Eu não sei se vocês sabem, mas as maiores destruições em todos os aspectos da vida acontecem por conta do orgulho. E nós devemos constantemente trabalhar contra esse mal. Eu aprendi uma verdade interessante. O orgulho você nunca mata. Porque quando você diz, eu não sou orgulhoso, você já está sendo. Então você só consegue desmaiar ele. Não tem como matar o orgulho, você só desmaia ele. E constantemente você tem que estar, Rodrigo, dando umas pancadas, Tiago, no orgulho para desmaiar ele, porque senão você vai até a ruína. O orgulho impede pessoas de se reconciliarem, destrói amizades antigas, trava o perdão entre pais e filhos. E é um mal tão terrível que a Bíblia diz que Deus rejeita ao orgulhoso. Deus resiste ao soberbo. Agora, por que Deus rejeita o orgulhoso? Deus não rejeita o orgulhoso porque ele errou. Deus rejeita o orgulhoso, doutor, porque o orgulhoso não consegue reconhecer que errou. Então olha como que o orgulho, ele não protege. Na verdade, ele isola. O milagre só vem depois da humildade. O ego derruba até os grandes. A altivez adia o que a humildade com certeza aceleraria. O que você viveria de forma rápida, a altivez atrasa. Então, você quer viver uma aceleração na sua vida, você precisa entender que você precisa trilhar o caminho da humildade, porque o orgulho vai atrasar muitas coisas na sua vida. O orgulho já destruiu muitos lares, Davi, que o perdão poderia ter salvo. Então o orgulho já acabou com muitos casamentos que um eu errei, um me perdoa, poderia ter resolvido. Então, eu quero começar essa pregação deixando muito claro para você que o orgulho é a única coisa que te faz ficar parecido com Satanás. O orgulho sempre vai fazer você viver um nível abaixo do que Deus tem. Sabe por que você não está vivendo muita coisa boa? Por conta do teu orgulho. Sabe por que você não está conseguindo desfrutar de um bom relacionamento com as pessoas que você deveria ter o melhor convívio? Que é a sua família? O orgulho. O que faz um homem se achar melhor do que todos os outros? O orgulho. O que faz o cara querer todas as mulheres do mundo? O orgulho. Ele se sente o melhor. Por que faz uma mulher querer todos os homens do mundo? O orgulho. Então, no final de tudo, quando você vê uma pessoa que foi destruída, o princípio foi o orgulho. O orgulho faz você ficar altivo. Você não consegue nem obedecer o que Deus fala, reconhecer que o que Deus fala é o certo. Então o orgulho, de fato é o que leva qualquer homem à ruína. A altivez derruba até os gigantes. Eu quero falar de um homem que teve que lutar contra o orgulho. Naamã. Se você trouxe a sua Bíblia, eu quero ler um texto com vocês no segundo livro dos Reis, capítulo 5. Segundo livro dos Reis, capítulo 5.
Olha o que está escrito no texto. E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói nessa tradução. Coloca, por favor, a CR, não sei se está a CR aí, que eles vão entender a ideia. E era este homem herói valoroso, homem de guerra valoroso. Mas, Eric, olha o final desse versículo. Vírgula, porém, leproso. Repita assim comigo. Todo mundo tem um porém. Olha como que começa esse versículo descrevendo quem era Naamã, Well. O réu prestando atenção, cara. Para baterista prestar atenção na mensagem, Deus tem que estar na casa mesmo, hein, Well? Fala para eles aumentar seu salário. Já aumentaram? Aí Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. Ó, só ponto positivo, um grande homem diante do seu senhor. E de muito respeito. Porque por ele, olha que a Bíblia reconhece os méritos, as medalhas, as vitórias que esse homem havia galgado, obtido. Porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E era este homem de guerra, nessa tradução, homem herói, homem valoroso, vírgula, porém, leproso. Todo mundo tem um porém. Todo mundo tem um porém. Repita isso mais uma vez. Todo mundo tem um porém. Você pode ser o melhor empresário na tua área. Você tem um porém. Você pode conhecer a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Você tem um porém. Você pode ter uma família que todo mundo olha e diz, é o ideal, é a família perfeita. Mas você tem um porém. Você pode ser aplaudido na tua área. Eu não sei qual é a área que você atua, mas você pode ser o melhor na tua área. Tem um porém. Todos os músicos aqui, são incríveis. Todos que cantam aqui cantam muito bem, mas todos carregam um porém. Estou pregando aqui para médicos, que muitos pacientes olham e falam, obrigado por ter salvado a minha vida. Mas esses grandes heróis também carregam um porém. Érica, todo ser humano tem um porém. Todo ser humano tem um porém. Eu preciso que você grave isso, porque já eu vou entrar nesse aspecto. Homem valoroso, porém leproso. E aí eu fui estudar sobre a história de Naamã, um capitão. A Síria era a maior potência mundial nesse contexto, Léo. E muitos estudiosos dizem, pastor Mel, que essa lepra estava no período inicial. Ou seja, ela ainda não estava em evidência. Não tinha se alastrado, Jean, por todo o corpo de Naamã. Alguns estudiosos dizem que estava no período inicial e era apenas uma pequena mancha no corpo dele. Contextualizando vocês, como que é o nome da senhora? Como? É tão rica que fala até baixo, né, Nelke? Como que é elegante, né? Como que é o nome dela? Eu perguntando o nome dela. Dineide. Rico fala baixo mesmo. Dineide. Entre nós dois, Dineide. Quando Naamã, brincadeira, Dineide. Quando Naamã colocava a armadura de capitão, ninguém conseguia ver a mancha, a lepra. Todo mundo falava, chegou o capitão, ele é o cara. Dineide, fora de casa ele era o capitão, o homem de guerra, o general. Lavínia, mas quando ele chegava em casa, Dineide, ele tinha que tirar a farda. E quando ele tirava a farda, a família sabia
o que o exército não conseguia ver. Um herói fora de casa e um leproso quando chega. Eu me perguntei, Lavínia, por que Naamã não expôs para todo mundo a lepra? Primeiro ponto que eu quero destacar nessa pregação: existem sinais que não podem ser ignorados. A lepra estava provavelmente no período inicial. As pessoas não sabiam. Tem coisa que ninguém ainda viu, mas você sabe que já precisa tratar. Quem reconhece cedo se cura mais rápido. Você não precisa estar nas ruínas ou em ruínas para procurar restauração. Tem muitas pessoas que estão ignorando os pequenos sinais hoje e que amanhã pode se tornar algo irreversível. Então, se você sabe que tem algo pequeno na sua vida que ainda não veio ao público, que precisa ser tratado, não ignore. Existem algumas coisas, pastor Cassiano, alguns sinais que não podem ser ignorados. Toda grande destruição acontece por uma pequena... Você não pode ignorar. Então, primeira lição: Naamã não ignorou. Foi procurar ajuda, buscou ajuda. Agora, o que eu acho incrível nessa história é que ele não saiu mostrando a lepra dele para todo mundo. Não sei se você conseguiu entender, a Lavínia pegou. Você precisa parar de expor a sua fraqueza para quem não pode te fortalecer. Em tanques que tem tubarão, você não pode sangrar, meu amigo. Se expor para as pessoas erradas pode trazer mais vergonha do que cura. Então você tem que parar de mostrar a sua fragilidade para quem não pode te ajudar. Pegou, Aline? Qual que é o teu erro? É que você está se abrindo e aprenda essa lição. Nem todo mundo que quer conhecer a sua fraqueza quer conhecer para te ajudar. Tem gente que só quer ter acesso à sua vida para sair contando a sua vida para todo mundo. Fala educadamente para quem está do seu lado. Não mostre a sua fraqueza para quem não pode te fortalecer. Você precisa ter essa inteligência emocional. Eu sei que lidar com uma lepra não é fácil. O seu emocional vai querer que você saia contando para todo mundo. Ai, não estou bem, amiga. Ai, eu não estou bem. Ai, está acontecendo. E você precisa ter essa inteligência. Se não pode me ajudar, para que eu vou mostrar? Então, Naamã já traz essa grande lição. Ele não expôs a fragilidade dele para quem não podia ajudá-lo. Agora, um outro ponto extraordinário que eu queria chegar. Coloca o versículo, está ali o versículo 1 de novo. Naamã, Vini, ele era o capitão do exército do rei, um grande homem, um homem que a Bíblia diz que era valoroso, porém leproso. Eu preciso que você guarde isso que eu vou te falar. Ele era valoroso, porém leproso. O porém não invalidou o valor. Conseguiu pegar? Eu vou repetir, Rodrigo, entre nós dois. Ele era leproso. Sim ou não? Sim. Mas a Bíblia diz que ele era valoroso. Você não pode deixar um porém anular o teu valor. Não é porque hoje você está tendo que lidar com um porém que você vai esquecer de todas as vitórias que você já obteve na vida. Está conseguindo pegar, tubarão? Todos temos um porém. Mas aprenda aqui, ó, o porém não anulou o valor de Naamã.
E qual que é o seu erro? Você está deixando esse problema que você está enfrentando invalidar todo o histórico da ação de Deus na sua história. Você está deixando esse momento difícil, esse porém, te fazer esquecer de tudo que você já conquistou. Naamã estava leproso, sim ou não? Mas deixou de ser valoroso? Não. Porque, Igor, o porém que eu tenho que lidar não anula o meu histórico de vida. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Eu estou todo arrepiado aqui, gente. O diagnóstico atual não determina o seu destino. O problema que você está lidando hoje não determina quem você vai ser amanhã. Aonde você vai chegar amanhã. Porque já existe um histórico que revela o seu valor antes desse porém que você está tendo que lidar agora. O que eu acho incrível é que existem pessoas que no meio do caminho têm que lidar com um porém. E normalmente tem pessoas que gostam de olhar para o porém de todo mundo, só que se esquece que por detrás de um porém tem uma história. Ai, ficou sabendo do fulano? Ai, Naamã está leproso. Olha aqui para mim, por detrás desse porém aí, tem uma história que você não sabe. Tem vitórias que você não imagina. Tem conquistas que você não tem conhecimento. Então, ao invés de ficar olhando para o porém das pessoas e tentando anular a história por um momento, lembre-se, por detrás do porém de todo mundo existe um histórico. É por isso que eu não gosto de falar mal de ninguém, independentemente do momento que essa pessoa esteja enfrentando. Porque eu sei que a pessoa que hoje está no momento mal já enfrentou guerras que eu nunca venci. E outra coisa, pega isso aqui. O que diz que essa pessoa que está mal hoje vai acabar mal na vida? O que diz que essa pessoa que está enfrentando uma situação difícil hoje vai se dar mal amanhã? Vou te dar um exemplo. Vamos lá, Pedro afundou. Sim ou não? Mas ele andou sobre as águas? Conseguiu pegar? Ele afundou, mas andou. Então, por detrás do Pedro que afundou, existe um Pedro que andou. Existe um histórico de algo incrível que foi vivenciado. O problema é que quando alguém vê Pedro afundando, olha e pensa, acabou a história de Pedro, não tem mais jeito para Pedro. Mas perceba, o Pedro que afundou foi o Pedro que Jesus estendeu a mão, levantou e andou outra vez. Você perdeu a oportunidade de ter dado um grito de glória para Deus. Eu já ouvi pessoas falando que Pedro andou uma vez só. Mas quando Jesus salvou Pedro, pegando pela mão, Pedro não voltou flutuando para o barco. Pedro voltou andando de novo. Então Pedro, doutor, não andou apenas uma vez. Pedro andou 2 vezes. Sabe qual que é o erro de quem está olhando para o teu porém? É que eles não sabem que quem um dia já caminhou sobre as águas pode andar de novo. Sabe qual que é o erro de quem está olhando para esse momento difícil? É que eles pensam que você não pode se reerguer. Pedro afundou, mas andou. Pedro negou Jesus 3 vezes. E aqui é para os pensadores. O que Jesus falou? Antes que o galo cante, tu me negarás quantas vezes? Existe uma ideia de que esse galo faz uma alusão ao horário, não ao cocoricó, mas a um horário, né? Porque tem um horário que o galo canta. É ideia. Mas Vini, olha isso aqui. Eu quero dar um nome para esse galo. Consciência. Antes que o galo cante, tu me negarás? Se o galo tivesse cantado antes, Pedro teria lembrado do alerta que Jesus deu. Peraí, o galo cantou, eu não vou negar. Mas por que Pedro negou? Porque o galo só canta depois que se nega.
Você já percebeu que a consciência só pesa depois que se erra? Quando Pedro negou as 3 vezes, aí o galo canta. Cocoricó. Mas não é esse cocoricó audível, é a consciência. Esse é o problema, Érica. O galo nunca canta antes da gente negar. Só canta depois. Pedro negou, sim ou não? Qual era o medo de Pedro? Morrer. Jesus estava sendo, Vini, preso, capturado para ser crucificado. E aí os soldados romanos olharam e falaram: Pedro, você fala como ele, você se veste como ele, você anda como ele. Percebeu? Quem caminha com Jesus fica parecido com Jesus. Mas outra hora a gente prega disso. Olharam e falaram: você é discípulo dele. Pedro falou: não sou, eu não sou, eu não sou. Por que Pedro negou? Porque ele tinha medo de morrer. Eu estou falando para vocês de um Pedro que afundou, de um Pedro que negou 3 vezes. Só que sabe como foi a morte desse Pedro? Quando foram matar ele, sabe o que ele falou? Vocês querem me matar crucificado? Não me mate crucificado como meu mestre, porque eu não sou digno de morrer como ele. Vira a minha cruz de ponta cabeça. O Pedro que tinha medo da morte, negou Jesus pelo medo, agora está morrendo por Cristo e falando: pode me matar. Porque um medo que eu tive no meio do meu ministério não define o meu destino. Você pode aplaudir ao Senhor se você acredita que um porém não anula o seu valor? Igor, imagine quem viu Pedro afundando. Ô Davi, imagine quem viu Pedro negando 3 vezes Jesus. Isso aí é problema, isso aí é um 7-1, isso aí finge que é crente, mas não é. Se fosse hoje em dia, o que falariam de Pedro? O que falariam de Pedro? Por que as pessoas gostam de acabar com uma história e com um destino por causa de um porém, de um percalço no meio do caminho? O que eu quero que você entenda é que Deus investiu em você, porque Deus sabe que o seu porém não anula quem você é, não anula o seu valor. Você pode aplaudir ao Senhor de novo? Aleluia. Ele era leproso. Sim, eu não estou falando que ele não era leproso. Mas a lepra dele não anulou o histórico de vitórias que ele obteve. Se você hoje, olha aqui para mim, se você hoje só redefinir a forma que você está olhando as coisas, você vai entender que as vitórias que você já teve falam bem mais alto do que esse porém que você está tendo que lidar agora. Se você olhar para o histórico do que Deus já fez na sua vida, você vai olhar que essa dívida que você está enfrentando, esse momento difícil na tua empresa, não é nada pelas batalhas que você já enfrentou lá atrás. Se você olhar para esse momento que você está tendo que enfrentar no teu ministério de oscilação, não é nada em relação ao que Deus já fez na sua história. Então lembre-se, tem um porém. Vai ser resolvido, vai. Só não permita que esse problema invalide o seu histórico, o seu valor. Naamã é leproso, sim, mas é valoroso. Coloca agora, por favor, o versículo 2. Perceba que tem uma menina que foi presa. Uma menina. Qual é o nome dessa menina? Não tem o nome dela na Bíblia. Lavínia, isso aqui dá para você fazer um louvor. Essa menina não tem nome, mas tem uma mensagem. Pegou? Não vou fingir que eu não falei, porque tem gente que não pegou. Essa menina não tem nome, ela é uma anônima. A Bíblia não fala o nome dela, mas ela tem uma. O problema é que hoje em dia a gente se preocupa mais com quem tem nome do que com quem tem uma mensagem. Qual é o nome dessa menina? Ninguém sabe. Mas ela tem uma mensagem. O problema é que a gente está se preocupando hoje com quem tem nome. Quantos seguidores tem no Instagram? Quantos milhões fez? Qual é o carro que dirige? Aonde mora?
Eu sei que aqui no sul tem muito isso, eu não quero ir contra vocês. Qual é o sobrenome da família? É Queires? Não estou falando mal, tá? É o Sheffers? Qual o nome da... Tem uns nomes bonitos, né? Você percebe que hoje em dia a gente se preocupa muito com o nome, quando na verdade a gente tem que se preocupar com quem tem uma mensagem. Quem que foi essa menina aqui? Olha aqui para mim. Quem que foi essa menina aqui? Foi a menina que trabalhava como empregada. Eu sou muito doido, né? Eu estou falando calma, daqui a pouco eu grito, mas vamos. Foi a menina que estava trabalhando como empregada doméstica, como você se chama? Breno. A menina trabalhava na casa de Naamã. E ela, por estar dentro da casa, sabia que o chefe, o patrão dela, Breno, estava leproso. Aí ela falou para a esposa, se ele conhecesse um profeta de Israel. Breno, ela não tem nome, mas ela tem uma mensagem. Sabe qual é a posição dessa menina nessa casa, Breno? Empregada. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente está esperando que a voz que vai mudar a nossa vida vai vir da sala da presidência. E às vezes a voz que vai mudar a nossa vida vai vir da lavanderia, da cozinha. O problema é que a gente só quer ouvir quem tem resultados. Quantos milhões fez? Eu repito, nem sempre a mensagem que vai mudar a sua vida vai vir da mesa do CEO. Nem sempre a mensagem que vai mudar a sua vida vai vir do alto padrão. Às vezes a mensagem que vai mudar a sua vida vai vir da cozinha, da lavanderia. E sabe qual que é o problema? É que o orgulho não deixa a gente ouvir essas pessoas. Tem tantas pessoas assim com uma mensagem poderosa, mas o orgulho atrapalha a nossa audição. E a gente só quer ouvir quem fez milhões. Eu sei que Deus abençoa. O problema é o que a gente chama de bênção. Será que uma Porsche é bênção? Ou é um carro? O problema é o que a gente chama de bênção. Nem sempre as pessoas mais abençoadas são as que vão estacionar um Porsche aqui, uma McLaren, uma Ferrari. Às vezes a que sai do ônibus tem uma bênção maior. Eu não estou fazendo apologia à miséria aqui e nem trazendo uma teologia franciscana. Eu só estou falando que urgentemente a gente tem que rever os nossos valores. Fala para quem está do seu lado, cuidado com o orgulho. Ele pode atrapalhar a sua audição. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar. Aonde, Lavínia? Com as águas do rio, então subirei como Naamã curando. Eu abro mão. Eu abro mão de tudo que sou. Para que, Lavínia? Só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar. Do
Lavínia, muitas vozes que trouxeram um prenúncio do meu futuro são vozes improváveis. Eu me lembro que Deus usava as pessoas, que no monte, quando eu estava orando, para falar: prepara suas malas, porque Deus vai te colocar no avião. Mas as pessoas que falavam isso para mim não sabiam que era um avião. Você conseguiu pegar? Às vezes Deus vai usar alguém que o teu orgulho descredibiliza para trazer a mensagem que você precisa. Eu vou repetir: cuidado com o teu orgulho. Ele pode estar te impedindo de ouvir a mensagem que você precisa. Às vezes a mensagem que vai mudar a sua vida não está na boca de quem tem mais resultado que você. Às vezes a mensagem que vai te levar para o teu destino não está na voz de quem chegou no alto. Às vezes é alguém que está lá limpando o banheiro. É por isso que está escrito: Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Por favor, não permita que o teu orgulho te impeça de ouvir o que Deus quer que você ouça. Essa menina não tem nome, mas ela tem uma mensagem. Ah, se o meu Senhor conhecesse um profeta de Israel. Jardim, sua humildade colocou. Eu gostaria que a igreja dobrasse os joelhos agora, toda a igreja. Se você pode, Vini, o Espírito Santo acabou de me falar que ele vai abrir audições espirituais aqui. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Quero conhecer Quero conhecer Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu não conheço vocês. Eu nunca vi vocês. Vocês moram aqui? Vocês moram aqui? Eu não conheço vocês, nunca vi vocês.
Mas Deus me tirou lá do altar e trouxe aqui para a última fileira da igreja. Porque Deus marcou na agenda dele esse encontro com vocês. Muitas vozes estranhas, erradas, levaram vocês para um lugar que não combina com o propósito de vocês. Vini, tá vendo esses dois jovens? O diabo não queria que eles estivessem aqui, muito menos vivos. Só que Deus me tirou daqui e me levou até a última fileira da igreja para dizer: vocês são projetos dele. Deus não quer ver vocês com 38, com quadrada na mão. Deus quer ver vocês com uma outra arma, com a Bíblia. Sabe por que eu trouxe vocês até aqui em cima? Porque não é a última vez que eu estou vendo vocês. Se vocês ouvirem a voz de Deus e se submeterem ao que Deus quer, Deus vai levantar vocês como grandes pregadores da palavra dele. João, Ezequiel e Luiz. Vocês estão vendo? Ezequiel, Luiz. Deus ainda vai colocar vocês diante de grandes públicos para mostrar que Deus pode transformar a vida de qualquer pessoa. A família de vocês terão muito orgulho de vocês. Uma menina anônima com uma mensagem extraordinária.
Chegou o tempo de Deus levantar. Aleluia. Chegou o tempo de Deus levantar pessoas que o mundo descarta, pessoas que o mundo não reconhece, mas que vão transmitir uma mensagem poderosa. Quantos estão entendendo o que Deus está falando? Essa menina foi a voz. E eu finalizo a mensagem. Eu estou sentindo muita presença de Deus, gente. Ainda bem que eu vi. Mais de ti. Mas Eu estou tentando seguir, mas eu estou... Declare, e menos de mim. menos de mim, Faça dessa canção a sua oração agora, e menos de mim. menos de mim, Deus. Oh, E menos de mim. menos de mim, Deus. Que ele cresça. Vamos cantar. A igreja, diga. Cresça, eu te Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor. infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos. Eu estou aprendendo a estar cada dia mais satisfeito em ti. À medida que te conheço mais, tudo mais. Eu estou aprendendo a cada dia mais satisfeito em ti. Melk, Lavínia, Vini, eu estou tentando continuar a pregação, pastora Emily. Eu estou tentando continuar a pregação. Eu tenho tudo aqui para falar, mas eu sinto que o Espírito Santo está procurando pessoas que não querem fama, que não querem reconhecimento, mas que querem carregar uma mensagem. Deus está procurando nessa noite pessoas que querem carregar uma mensagem. Pastor, eu sou essa pessoa
Eu quero carregar uma mensagem que pode mudar o destino de uma família. Eu quero carregar uma mensagem que pode mudar o destino de uma nação. Pastor, eu quero carregar uma mensagem que pode trazer vida eterna. Aleluia, aleluia. Você que quer ser usado por Deus, sai correndo do teu lugar e vem para frente do altar. Lavínia, Érico, eu não sou contra a pessoa prosperar, empreender. Eu não sou contra. Aqui a gente tem muitos empreendedores. Mas Melk, cadê os jovens que estão dizendo: eu quero ganhar almas, eu quero ser missionário? Aonde estão os jovens que estão pensando? Aonde estão os jovens? Daqui a pouco eu não consigo mais pregar, Davi. Daqui a pouco eu fico velho. Daqui a pouco eu morro. Daqui a pouco o Melk não consegue mais cantar. Lavínia não consegue mais cantar. E o que vai ser do futuro? Deus precisa levantar hoje pessoas que digam sim para o chamado, sim para o ministério. Pastor, eu quero ser usado por Deus, eu quero ser usada por Deus. Sai correndo do teu lugar e vem aqui na frente. Eu não quero que ninguém vá embora. Ninguém vai embora, ninguém vai embora. Algo de Deus para ser liberado aqui. Talvez você sempre se sentiu o menor da sua casa. Talvez você sempre se sentiu o mais desprezado da tua família. Talvez você sempre se sentiu incapaz. Talvez você sempre se sentiu impotente diante das circunstâncias. Eu não sei falar, eu não tenho dinheiro, ninguém acredita em mim. Mas Deus está te chamando hoje, porque Deus quer te dar uma unção específica. Você que está na tua casa assistindo essa mensagem, você que entende que ministério não é sobre lucro, mas é sobre carregar uma mensagem que muda destino. Esse é o momento que você vai pedir para ser usado, ser usado, ser usado. Fala: Deus, eu quero. Eu tenho um porém, mas eu quero. Eu tenho fraquezas, mas eu quero. Eu tenho dificuldades na minha vida, mas eu quero que o Senhor me use. Aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu. Me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu. Eu sou todo teu, o fogo em teus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores.
específica. Se você tivesse ideia do que Deus vai fazer através de você. Eu não estou vendo milhares, eu estou vendo milhões de pessoas que vão parar para te ouvir. Deus está dizendo hoje, eu estou entregando para você. Que ele emanasse. Não Florianópolis, não o estado de Santa Catarina, não apenas o Brasil, mas as nações. Eric, invista na tua esposa, invista no chamado dela, porque ela vai ser uma das maiores comunicadoras do evangelho que o mundo já viu. Deus vai usar a tua personalidade, o teu jeito, para impactar muitos corações. Eu estou vendo mulheres sendo restauradas, casamentos sendo restaurados. Érica, daqui a pouco ela vai se tornar uma referência. E alguém vai falar: quanto pagou? Como você fez o tráfico? Quem fez o tráfico pago para você? Quem impulsionou as coisas? Quem cuida das suas redes sociais? Como ganhou essa proporção? Deus está dizendo: não vai ser com recurso da terra. Eu vou fazer e vou deixar muita gente confundida. Existem agora laços sendo desfeitos. Eu estou vendo documentos, gavetas sendo abertas. É você e ele, é você e ele. O Espírito Santo está abraçando algumas pessoas aqui. Eu estou vendo pessoas chorando de forma compulsiva. Se você está do lado de alguém que você conhece, tem que ser alguém que você conhece. Eu quero que você abrace uma pessoa que você conhece e ore por ela. Alguém que você conhece. Melhor que seja homem com homem, mulher com mulher. Ore por ela, ore por ela, ore por ela. Se não for alguém conhecido, mas for do mesmo gênero, pode abraçar. Caso tenha alguém do mesmo gênero que você não conhece, abrace essa pessoa e ore por ela. Ore por ela. Declare palavras de vida sobre a vida dela. Profetiza. A mensagem que você carrega produz vida. Isso, na galeria. Isso, eu estou vendo pessoas
liberando palavras de vida. Toca-me, abraça-me, abraça, enche-me, enche-me, unge-me, usa-me, toca-me, 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 abraça-me, 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 enche-me, enche-me, usa-me, usa-me, usa, toca-me, toca-me, abraça-me, abraça-me, enche-me, enche-me, usa-me, nos usa, Pai, e toca-me, e vem sobre mim com teu manto, enche-me com tua glória, pois ao meu lado, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia, vem sobre mim com teu manto. Tome o seu assento por um minuto. Eu não quero que ninguém saia. Nós já vamos finalizar. Espera para você receber a bênção apostólica. Tome o seu assento. E se você está sendo impactado por Deus aqui na frente, pode ficar, não tem problema. Que culto maravilhoso. O orgulho está sendo confrontado hoje. Audições espirituais foram abertas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus.